boa noite. Começando mais um Cafofo do Black. Vocês estão bem? Para quem não me conhece, eu sou o Semente. Cheguei, papai. Tranquilos? Mais uma semana maravilhosa. Começando um programa aqui fantástico aqui para vocês. Grandes convidados hoje, gente. Galera que vocês já conhecem, que já veio aqui no Cafofo do Black mais de uma vez, certo? Meu brother, parceiro, grande Marcos Tadeu, que vai ser meu co-host hoje, para me ajudar aí nesse papo. E o grande Rafael Hungria, que você já conhece, certo? Projeto Dáquila. Então, gente, perguntas para a galera que está chegando aí. Escrevam pergunta na frente e façam sua pergunta, que aí eu sei o que é uma pergunta ali. Beleza? Vou chamar os caras aqui para a gente começar a bater um lero, um papo. E é isso. Boa noite, audiência do Cafofo do Black. Bom te ver de novo, Semente, né? Felizmente ou infelizmente existe a internet hoje para a gente poder se ver, porque faz tempo que nós não nos vemos fisicamente. Mas estamos aí, né? Estamos aqui, estamos juntos. Da hora, obrigado. Pelo convite mais uma vez. Que isso. Obrigado. Vamos puxar o Hungria, que ele tá na área aí já. E boa noite novamente, Rafa. Boa noite. Tudo bem, Semente? Tudo bem, Marcos? Prazer estar com vocês aqui. Boa noite para todos que estão na audiência do canal Cafofo do Black. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Acho que já é a terceira vez que eu venho. Rafa já vem a terceira vez já. Vai ser muito legal. Da hora. E obrigado aí, vocês, ter chegado, né? Sei que a correria de todo mundo não tá fácil. Tempo tá curto, né? Mas brigadão mesmo. Rafinha, o Marcos. E bora lá, bora desenrolar aí. Um papo bacana. Eu vou começar uma perguntinha pro Rafinha, que como já é a terceira vez que ele já vem aí, bater um lero com a gente, eu queria saber como que tá o DAC lá hoje, cara. Se tem novidades, como que tá o andamento lá, né? Porque a gente já ouviu falar, a gente sempre ouve falar muitas coisas do projeto, né? Como que anda hoje lá, o Rafa? Olha, tá indo muito bem. Só tem aumentado o número de associados, né? De parceiros também, de pessoas participando das pesquisas. Lá na região do Mato Grosso do Sul, região de Zigurates, ou Recanto de Ravalon também. Esse último encontro deu mais de 1.000 pessoas, né? Caraca. Então tá bombando, assim. Acho que passou de 1.000, chegou a quase 1.400 pessoas. E tá sendo incrível perceber como as pessoas estão começando a entender o propósito de Dáquila, que não é meramente um grupo para trazer informações polêmicas, né? Mas para estar em parceria com todos em busca do conhecimento, sem distinção, sem preconceito, sabe? Sem nenhum tipo de crítica ou comparação, porque nós entendemos que todos os pesquisadores do mundo, no Brasil e no mundo, não importa a área, né, do conhecimento, estão em busca da verdade. Então acho que chegou o momento dessa união entre todos, porque Dáquila vem para agregar, né, e não para separar, para criar sectarismo, movimento de pessoas que se sentem melhores ou piores, né, uns dos outros. Não. Nós estamos buscando essa unificação. Inclusive, o meu trabalho, o meu canal tem esse foco, né, de tentar trazer essa conexão entre as abordagens, as linhas de pensamento, as buscas, né, de cada um, em todas as áreas, para que a gente possa encontrar o denominador comum. É o ponto de conexão entre as experiências, os conhecimentos que estão aí, que a gente pode encontrar na humanidade, e aquilo que a gente não encontrou ainda, né? E em Dáquila nós tivemos a graça, né, por uma grande oportunidade que tivemos, isso desde o início, de termos algumas experiências que mudaram a vida de muitas pessoas que participam de Dáquila, diante desses fenômenos e experiências de contato, a possibilidade de estar em comunicação, em contato direto com alguns amigos das estrelas, né? Isso fez toda a diferença para nós. Não porque foi um grupo escolhido ou um grupo de pessoas que têm esse privilégio, não. Porque o compromisso principal dessas pessoas que tiveram essa oportunidade é agregar com todos, é ir ao mundo e transmitir isso e juntar os grupos,
criar parcerias com todas as pessoas para todo mundo ter a chance também, né, de estar junto nessa busca de conhecimento e experiências, né, que todos podem vir a ter. Então, a gente sofreu muito ataque, muita perseguição, a gente não se sentiu vítima de nada, em nenhum momento ficamos reclamando de nada, mas nos defendemos na justiça muitas vezes, né. Agora, passou o tempo que a televisão, a mídia, até na internet, né, muitas pessoas, sem ter conhecimento, sem ter informação, só criticavam. Eu acho que passou essa fase. Agora, apesar de muitos ainda não acreditarem, né, mas nós estamos buscando parceria e as pessoas estão respeitando mais, eu acho, devido à seriedade das pesquisas e descobertas que estamos realizando e explicando melhor as coisas também, né? Porque eu acho que as pessoas precisavam de explicações mais convincentes. Isso vem acontecendo. Então, uma coisa está indo muito bem. Ah, que da hora. Que bacana. Ô, Tadeu, meu parceiro, Sim. você quer desenrolar uma outra pergunta pro Rafa? Eu queria começar, Rafa. Aliás, cara, primeiro, assim, é um prazer aqui estar com você, né? Sempre acompanhei, inclusive, seu canal. E quando você fala das pessoas não acreditarem na verdade, nós temos duas coisas aqui, né? Já que o assunto, nós estamos falando de vida extraterrestre. Quando você fala não acreditar na verdade, é não acreditar naquilo de Amazônia, de Ratanabá, de extraterrestres aqui, ou, na verdade, de vida extraterrestre aqui na Terra, né? E vou colocar um adendo aqui, até para saber a tua opinião. Eu vi agora nos canais, inclusive eu estava vendo, acho que foi o Sérgio Sacani lá no canal dele, que falou que agora dia 13 ou 14, né? Você deve até estar sabendo disso, não sei. O Senado americano, junto com o NASA, eles vão fazer uma declaração aí sobre vida extraterrestre. Então a pergunta são duas perguntas, Rafa. Você acha que eles vão dar uma sabonetada, aquela escorregada, para falar que encontraram vida microbiana, alguma coisa, ou de repente vão começar a falar, ou eles vão realmente falar? Nós sabemos que eles estão sendo obrigados a falar. Essa agenda que o sistema e o Deep State, todo o controle dos donos do mundo, porque quem está realmente por trás do controle do sistema mundial não é um único grupo, são vários grupos e que estão em parceria com algumas raças extraterrestres. Eles já estão aqui na Terra há milhares de anos. Extraterrestres. Seres como nós, físicos de carne e osso, estou falando, tá? Não estou falando ainda de seres extradimensionais, que são os nossos parceiros lá em Dáquila. Vamos chegar lá. Mas existem raças extraterrestres que visitaram a Terra no passado, a gente tem aí evidências arqueológicas, enfim, vamos falar disso também. E esses grupos, inclusive muitos conhecem como Anunnaki, e outras raças, Greys e outras raças aí, que muitos generalizam com alguns nomes, estão por trás dos governos. Eles estão dando as cartas para que os governos comecem a soltar informações da presença da vida extraterrestre e da presença deles aqui, que já estão aqui, ó, há muito tempo. Então, o disclosure, na verdade, o ufológico, faz parte da agenda deles, inclusive parte da ufologia, eles que estão no controle, assim como das religiões, enfim. Faz parte do processo de controle da humanidade eles utilizarem essas ferramentas, como usam a religião, usam a ufologia também, para desinformar as pessoas com relação à verdade dos fatos, né? Agora, a presença extraterrestre aqui, isso já é sabido por todos os governos, toda a população, para quem já teve experiências, né? Agora, o motivo deles esconderem isso tinha uma razão de ter um controle social, político, econômico. Existia uma agenda que está ruindo, eles estão perdendo o controle, estão nos aproximando de um momento que vão acontecer algumas coisas, e para que eles não fiquem para trás e a humanidade não perca a esperança no sistema que eles construíram, eles vão ter que expor isso. Porque outros extras estão chegando e vão se apresentar. Já estão se apresentando no céu, mas não com nave física, com outras manifestações. São naves de luz. Nós chamamos de tecnologia bioplasmática. Então, estes seres que vêm de outras dimensões estão se manifestando e são muito superiores a esses outros extraterrestres que estão por trás dos governos,
estão vindo para realmente expor esse pessoal, expor essa palhaçada toda, esse controle, essa escravidão da humanidade, esse jogo sujo que eles fazem, né? Enganando a humanidade até hoje. Porque não é só na ufologia, são em todos os setores da vida, né? Que eles controlam e enganam a humanidade. Então, por perceber que os maiores, aqueles que realmente são os extras, né, de bem, que sempre colaboraram com a humanidade, que sempre estiveram presentes aqui para ajudar, aqueles do lado do bem, né, que são extradimensionais, estão vindo para expor esse pessoal, esses Anunnaki, esses outros grupos aí. Então, eles já receberam algumas ordens, né, inclusive eles estão sendo intimados a expor alguns arquivos militares, vai tudo ser exposto agora. Então, acredito sim que eles vão apresentar. E não vai ser devagar, não, vai ser meio abrupta a coisa, porque até 2028, 2030 no máximo, que é a agenda deles, eles vão ter que tomar uma decisão drástica em relação a isso. A humanidade vai passar por um choque, isso vai coincidir com algumas situações catastróficas no mundo que podem acontecer aí, de relação a mudanças climáticas e outras coisas mais, né? Que eles estão armando para manipular a informação, e vai acontecer uma revelação. Vai acontecer. Inclusive, nós estamos preparando também algo grandioso, não só aqui para o Brasil, né? Porque tem muita coisa para acontecer em contrapartida a essa agenda deles. Nós podemos chamar de agenda do bem de todos aqueles que estão coligados com esses seres dimensionais da luz, né? Então isso vai acontecer, tá? Essa revelação. Mesmo Então, que mas eles... a revelação, Rafael, ela vai vir por intermédio de quem? Dessa galera dominante, e de repente colocar isso como uma revelação, e talvez, né, porque, desculpa te cortar, mas só para ver a linha de raciocínio, as crenças, na verdade, sempre foram colocadas, óbvio, né? A gente pega, sempre foi, quem dominou sempre foram as classes sacerdotais, desde a escrita, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Para ter esse mantenimento, eu já até ouvi você falar no canal, uma vez que desde essa época, já que você está falando de Anunnaki, essas coisas todas, os caras estão aqui sempre dominando pela religião, tal, pela aquela coisa para todo mundo. Pelo medo, beleza, né, também. Pelo medo, principalmente, né? A religião prega exatamente, se você não fizer isso, você vai para o inferno, aquelas coisas tudo que a gente já sabe. E que me perdoem as pessoas se a gente estiver ferindo suscetibilidades de quem está assistindo isso daqui. O que nós estamos falando, aqui é uma conversa, eu estou tentando relatar um fato, e é só olhar os fatos. Né, os fatos inclusive eu estudei em escola cristã, né, então eu sei bem como é que era essa questão de dizer determinadas coisas, mas o que eu queria dizer era o seguinte, Rafael, até continuando dando a pergunta para você. Isso daí que é colocado, talvez essa revelação que você está falando dos que são físicos, não teria assim uma relação depois com vamos fundar uma nova religião sem querer querendo, mas aí tipo seres que vieram de fora, porque na Bíblia está escrito alguma coisa assim do gênero? Será que eles já não emendariam um negócio desse? Sim, está dentro da agenda também deles essa religião única, reformular o cristianismo, o judaísmo e o islamismo em uma parceria que eles vão tentar formar com um líder que vai ser apresentado por eles, que seria ou o Messias ou o Anticristo, depende da visão de cada um, né? Só que na verdade não vai ser Messias. Muitos vão achar que será o novo Messias. E esse cara vai tentar fazer isso aí que você falou. Ele vai ser apresentado e vai se destacar como um líder mundial. Ele vai surgir lá no Oriente Médio. E ninguém sabe quem ele é ainda. Ele não apareceu publicamente. Ele está sendo preparado para isso. Inclusive, esse cara é um paranormal. Ele tem algumas habilidades diferenciadas que vai impressionar muita gente, tá? E muitos, na ignorância, vão achar que o cara é um Messias, realmente. Ele vai vir com uma aparência de pacificador, com atitudes pró-unificação das nações, fim das guerras, uma religião única, e vai fazer isso. Ou seja, vai apresentar uma figura extra que vai ser apresentada como se fosse Deus, né? Como se fosse essa imagem que as religiões apresentaram de Deus, criada pelos homens, né? E por esses aí que controlaram a história. Sendo que, na verdade, Deus e os verdadeiros anjos e seres que sempre interferiram aqui num processo mais espiritual, mais de evolução na humanidade, trazendo conhecimento para os povos, né? Eram os seres
de altíssima tecnologia de outras dimensões que aqui chegavam. E Deus seria essa energia suprema, essa consciência cósmica maior, que rege toda essa hierarquia, que são os extradimensionais, que na verdade são os seres que estão em todas as dimensões atuando e chegaram a uma conclusão, num conselho, de trabalhar em prol dos mundos materiais de terceira dimensão, nesse nível físico onde nós estamos. E a Terra, esse sistema onde estamos vivendo, é um deles. E existem vários mundos de terceira dimensão. Esses mundos já foram explorados por todas essas raças de terceira dimensão. E esses que exploraram a Terra, esse mundo no passado, estão aqui até hoje. Na verdade, eles são donos desse mundo muito antes de nós surgirmos aqui. Quando a gente surgiu como meros trabalhadores escravos para eles, né? Eles utilizaram a raça humana como mão de obra. E até hoje nós estamos trabalhando para eles e para o sistema deles, para esse mundo que eles criaram, dividindo em nações, em facções territoriais que eles têm, que são vários grupos que entraram num acordo, né, para dividir a Terra. Primeiro foi em 4 partes, depois em 6 partes. Hoje são 6 blocos de controle, 6 raças, né, e facções. Anunnaki, Igigis, nós conhecemos, e outras raças menores que trabalham para eles, subordinadas a esses grupos. Então, eles querem apresentar uma imagem de seres extraterrestres no viés que muitos aprenderam. Os seres com a aparência de ET que eles têm, diferente, altos, com crânio alongado, essas coisas, né? Só que, ao mesmo tempo, eles criaram uma narrativa de invasão alienígena de seres extraterrestres do mal. Eles que criaram isso através de Hollywood, através de filmes, essas coisas, né? Para que as pessoas, a humanidade, a população tenha medo de seres que possam vir aqui, que na verdade são os seres do bem que podem sempre estar aqui presentes, não se apresentaram totalmente ainda, porque a humanidade foi condicionada a ter medo dessas coisas por esses outros grupos. Só que eles vão taxar o lado que é do bem como se fossem do mal. E eles, que são os perversos, os controladores, vão se mostrar como sendo do bem, os bons, os amiguinhos da humanidade, e é isso que vai acontecer. Mas não vai durar muito tempo, porque a casa deles vai cair, eles vão ser expostos depois, né? Eles mesmos vão afundar vão dar um tiro no pé. Na verdade, eles já estão conscientes disso, né? Que não tem como eles... A verdade é que eles têm muito... Esses grupos que estão na Terra, que são os donos do mundo, eles têm muito medo dos extradimensionais. Ah, é? Caramba. Eles têm muito medo. Porque esses de cima não são bélicos. Eles não são ameaçadores. Eles não fazem nada para... Eles nunca vão chegar aqui, até mesmo contra essas raças, para fazer algo contra elas. Porque esses seres que estão aqui, de terceira dimensão, interagindo conosco na Terra, e nós poderíamos estar interagindo com eles em outros mundos também, em outras realidades aqui, nesse sistema, nessa dimensão, né? Na verdade, nós estamos todos num processo de evolução e aprendizado. Existe um livre-arbítrio. Então, eles não podem interferir muito aqui. Porque isso faz parte de uma engrenagem que nós estamos participando também de um grande projeto de amadurecimento também das raças, né? Só que o problema é que eles criaram esse sistema aqui na Terra, essa Matrix, né? E nós estamos aprisionados como humanidade, acreditando que só a gente existe. Estamos, na verdade, encarcerados. Nós estamos numa prisão, vivendo no sistema que eles construíram, no território que eles demarcaram. Por incrível que pareça, até isso, tá? Porque a gente nem conhece todo o território ainda da Terra. E esses grupos vieram de outros mundos, de outros lugares, e é uma ignorância total que a gente vive. E isso, uma hora, vai ser revelado. Já está sendo, né? Então vai ser um choque para a humanidade. A humanidade não está pronta, na verdade, para um choque de consciência e uma quebra de paradigmas tão grande. E é por isso também que eles respeitam, assim, porque eles analisam o quadro geral, né? Então, como é que eles vão agir agora? Aqueles que querem intervir mesmo aqui para mudar essa situação. Com pequenos grupos de pessoas que estão já conscientes e despertas para trabalhar em parceria com eles. Eles vão descer com a nave e fazer uma invasão, pousar aqui para assustar todo mundo. Não. Eles precisam de pessoas e de grupos que vão estar intermediando esse
esse processo todo para que esses intermediadores consigam atuar na humanidade para que a gente consiga neutralizar a ação dessas outras facções, esses outros grupos que, na verdade, vão ter que ser expulsas daqui. Eles vão embora da Terra. Eles não podem ficar mais aqui. O tempo que foi permitido, né, para eles estarem aqui nessa colonização, acabou. Vai até 2030, mais ou menos, aí, a data limite para eles. Mas E será que os caras vão conseguir expulsar essa galera mesmo, Rafa? Eles serão convidados a se retirar, na verdade, né? Não vão nem ser expulsos. E muitos querem ir embora. Eles já estão tentando, né? Estão tentando desesperadamente ir embora. Por isso que essa movimentação no céu aí, inclusive algumas agências espaciais que trabalham para esses grupos, né? Não só a NASA, outras também, estão tentando encontrar algumas saídas do campo eletromagnético do cinturão de radiação da Terra, que é o cinturão de Van Allen, que foi colocado já há algumas centenas de anos atrás, justamente para proteger contra esse tipo de invasão aqui, porque no passado era uma bagunça generalizada, né? Entrava e saía quem quisesse da Terra aqui. Agora não mais, não é assim que acontece. Tô falando de tecnologia física, tá? De terceira dimensão. Não dimensional. Dimensional está no controle de tudo. Esses seres que estão acima, em frequências dimensionais, são muito mais evoluídos consciencialmente em tecnologia. Então, na verdade, eles ficam monitorando, eles ficam cuidando, né? Inclusive, eles evitaram várias guerras, eles interferiram em vários momentos da humanidade que a coisa ia degringolar por causa de ações desses grupos Anunnaki, que queriam causar um estrago aqui, e eles não permitiram, tá? Eles vieram e neutralizaram, sempre neutralizaram. Inclusive com ogivas nucleares, eles sempre impediram uma terceira guerra. Disseram que não vão deixar acontecer uma terceira guerra. Então, sempre existiu essa movimentação, tá? E o que está acontecendo agora? Muitas naves dos nossos amigos, nós chamamos de 49 raças, tá? É um nome que eles passaram para nós e que pode estar relacionado a todos esses outros nomes que as pessoas chamam dos seres que estão atuando aqui hoje. Eles são 49 raças que se reuniram para trabalhar em prol da humanidade e mundos de terceira dimensão. Isso há milhares de anos, né? Então, eram os mesmos presentes aqui na história do passado, até hoje são os mesmos. Eles disseram que estão aparecendo, estão se manifestando e tendo diversos contatos com pessoas no mundo inteiro, como você mesmo citou, experiências aleatórias, muitas vezes, com pessoas em específico, né, contatos à noite, em regiões inóspitas, naves, luzes, abduções de formas diferenciadas que as pessoas passam, experiências no quarto à noite, enfim, são várias experiências que as pessoas têm, essas pessoas estão sendo chamadas para um despertar, na verdade, para que elas comecem a buscar esses sinais e questionem o que está acontecendo, para que um dia elas consigam chegar nessa frequência de contato com eles, né? Essas pessoas já tinham essa programação, na verdade. Então, eles estão aparecendo agora no céu, inclusive se mostrando como se fosse um recado para os donos do mundo. Ó, se vocês não começarem a falar a verdade e acabar com esse controle, essa manipulação de vocês para prejudicar a população, nós vamos começar a aparecer e a gente vai fazer alguma coisa para acabar com essa situação aí. Então eles estão assim, literalmente com o cu na mão. Eles estão se borrando. Caraca. Porque eles sabem que vai ter, e não é uma intervenção hollywoodiana, eles sabem que vai ter um momento que vai acabar. Eles estão morrendo de medo, porque eles vão ter que ser retirados daqui, né? Eles vão ter que ir embora e voltar para o mundo deles e deixar a humanidade, que essa terra aqui, agora fazendo um paralelo com profecias, né? Até coisas que Cristo disse lá atrás. Realmente, nós estamos caminhando para uma regeneração, para um momento de transformação para que esse mundo seja um paraíso, mas, ou seja, um outro mundo diferente, com um novo sistema, com muito mais dignidade, condições, nivelamento social, chega de miséria, de doença, de sofrimento. Isso aqui vai ter que se transformar num mundo melhor. Até porque esse planeta é um planeta rico, esse planeta não é um planeta de miséria. É muito engraçado
sempre Exatamente. pregarem isso. Num planeta que tem água, tem ouro, tem pedra preciosa, tem Tudo. comida, tem terra, tem... Então, assim, isso aqui é um planeta muito rico, né? E os caras sempre pregam a questão da pobreza. É muito louco esse. Isso é um Exatamente. controle maluco, né? E pregam também a questão de você ir embora daqui, né? Muitos É. espiritualistas querem ir embora. Não, quero ir embora, quero ir para outra dimensão, quero... Sendo que, na verdade, isso também é uma manipulação, porque esse mundo aqui precisa ser transformado por pessoas, pela humanidade que está... Por consciências que estão no corpo físico e que vieram para cá com esse propósito. Exatamente. É o que humildemente eu penso, né? Porque... Existe uma manipulação religiosa e espiritual de muitos grupos esotéricos de escapismo, né? Não, vamos transcender isso aqui, o mundo material é uma ilusão. Tudo bem, você pode até buscar uma vida melhor em outras realidades, mas será que a humanidade vai continuar assim? Nós vamos embora e o mundo vai continuar do jeito que está? E o legado que tem que ser deixado, e a transformação do mundo, né? E quem que está por trás? O propósito antes de ter vindo, para quem Exatamente. fala desse assunto, né? É. Exatamente. Então é muita coisa que são paradigmas que mexem às vezes com algumas crenças, tal, mas a gente tem que começar a pensar, né? Porque uma coisa é a gente ver esse mundo como um lugar horrível, a gente tem que ir embora daqui, enfim, mas todo mundo quer vir para cá por quê? Inclusive essas outras raças, todo mundo quer vir para cá. Eles encontraram algo aqui, que é aí que o buraco é mais embaixo, tá? Nós temos essa informação que eles nos passaram, porque que Anunnaki, Greys, Igigis, todas essas raças, né? Inclusive fizeram guerras para vir para cá, para conquistar esse território, esse mundo aqui. Guerras dos mundos, aconteceu isso. E foram vários ciclos que, inclusive, a humanidade, as outras humanidades que aqui existiam foram dizimadas devido a essas guerras e interferências desses grupos, né? Eles encontraram aqui os recursos minerais, as condições para a terceira dimensão, para mundos de terceira dimensão, no qual eles descobriram, como é que eu vou dizer, a fonte da vida eterna. Eles descobriram a forma de não morrerem. Esses caras, esses deuses antigos, né? Só que, através do ouro e através de alguns recursos que eles encontraram aqui, não só do ouro, tem muito mais coisa, eles conseguem prolongar a vida deles. Eles estão vivos há milhares de anos. Eles não morrem por doença, por velhice, nada disso. Eles morrem por acidente. E é por isso que eles não podem aparecer muito, eles não sobrevivem na superfície aqui, tá? Respirando oxigênio. Porque eles são astronautas que chegaram no passado, criaram bases subterrâneas para eles viverem aqui. Todos eles estão em bases no mundo inteiro. Praticamente todas as bases militares de todas as nações mais poderosas do mundo têm extraterrestre embaixo, vivendo lá. E eles criaram condições, inclusive eles não respiram oxigênio, então eles têm os gases e as alimentações que eles têm, tudo adaptado à vida deles, para eles manterem o controle. Quem está na superfície trabalhando são os laranjas, são aqueles que são financiados, sustentados por eles. Mas quem são os donos da Terra são grupos que não aparecem. Só que eles estão tendo dificuldades para manter esse prolongamento da vida. Eles estão passando por dificuldades. Então, é um desespero que está batendo neles, porque eles estão com muito medo de morrer e perderem o poder, a hegemonia, o reinado deles aqui, o império que eles construíram. Porque os descendentes deles, muitas vezes eles tiveram descendentes híbridos com a raça adâmica, com os humanos aqui da Terra. Certo. Nós, né? Então, hoje tem híbridos no mundo inteiro, de extra Anunnaki e outros com adâmicos, né, com humanos Homo sapiens. Tem muitos. E esses são os descendentes aí, os poderosos, famílias reais, grupos ligados aos Illuminati, as sociedades secretas que estão sempre ali na elite mundial. Esses também conseguem até prolongar um pouco a vida deles, têm algumas habilidades diferenciadas, mas eles morrem também. E no fim da história eles estão buscando sobreviver. Eles querem sobreviver. O poder deles está na sobrevivência deles. Se manter na matéria. E como eles não morrem, o que eles fizeram com a humanidade escrava? Vamos manipular geneticamente esse grupo de seres humanos. Eles fizeram isso conosco há milhares de anos atrás.
para que eles tenham um curto tempo de vida, no máximo 120 anos ali, estourando, e deixa eles morrendo e entrando nesse ciclo reencarnatório, e eles vão sempre estar vivendo aqui nessa roda, né, de renascimentos, aprisionados nesse mundo, que é o mundo deles, de controle. Mas eles não morrem. Né? Então, é um problema isso aí. E é isso que a gente tem que romper. É esse ciclo que nós temos que romper. Mas esse ciclo não será rompido agora? Sim, Rafa, posso fazer só uma pergunta para ele, ou Semente, para Sim, manda aí. corroborar isso daí? O que me foi passado há um tempo atrás, né, é uma coisa até quem conhece um pouco da cultura maia, né, sobre lá de 2012, né, que eles nunca falaram realmente que ia acabar, eu sei disso porque eu fui muito para Cobá é onde está a pedra lá de 2012, foi, eu acho que o José Arqueles que escreveu um livro interpretado errado, falando que 2012 ia acabar. Na verdade, o que me foi passado, tá, Rafa? Passaram exatamente isso. O que seria 2012? Aí eu vou falar, ver se bate com o que eles passaram ou passam para vocês também. O nosso Sol é um portal, né? Tanto que sempre me passaram assim: você entrou pelo Sol, você vai sair pelo Sol. É pelo Sol que você entrou, que a tua consciência entrou, e a tua consciência vai ter que sair pelo Sol. Sempre eu acordava muitas vezes com isso na minha cabeça. Beleza. E aí, por estar muito no México, desenvolver todo esse trabalho no México, lá em Cancún, tal, como eu já até falei para você antes de entrar no ar, o que me foi passado é que 2012, exatamente assim, o sistema solar ele entrou num determinado lugar, porque ele roda dentro da galáxia, a galáxia gira, tudo gira, né? E a cada X número de anos, 26, se eu não me engano, 26 mil anos, a Terra passa pelo mesmo lugar, onde os maias chamavam de dia cósmico. E você sabe que os caras eram grandes matemáticos, tal, enfim. Esse dia cósmico, na verdade, é exatamente a entrada de fótons físico. Me passaram o seguinte: o nosso Sol ele se corresponde com alguns outros sóis, e nesse momento eles estão muito próximos, criando uma net, criando uma rede. Então, fisicamente, entra uma quantidade de fótons grande, tanto que a quantidade de neutrinos no planeta aumentou. E esse fóton, ele vai bater na glândula pineal. Ele batendo na glândula pineal do ser humano neste momento, aí me passaram mais ainda. Esse 2012 é como se fosse o Sol nascendo. Nós não chegamos ao meio-dia ainda. Você pode ver que é o seguinte: o fóton entrando na quantidade que está entrando, foi o que me passaram, bate na pineal do ser humano. O que está acontecendo? E eles falaram: Marcos, vai chegar uma época, isso em 2012, daqui a pouco tempo, você vai ver que as máscaras cairão. Não é que é máscara no mau sentido, não é isso. As pessoas elas vão perder o filtro e vão mostrar ao que vieram. Tipo joio e trigo, sem fazer juízo de que o trigo é melhor que o joio é melhor que o trigo. Esquece. Cada um vai reverberar naquilo que exatamente é. E essa quantidade de fótons bate tão forte dentro da pineal que faz assim e faz as pessoas perderem filtro. Você pode ver que está todo mundo sem filtro hoje em dia. Né? Não é Brasil, é mundo. Né? E aí a pergunta é exatamente essa. Os maias, assim como os outros povos, já tinham dito isso. Por isso que você falou, esse é o momento da saída deles. Será? Aí é a minha pergunta, porque pelo que você falou, eu pensei numa coisa aqui. Será que essa quantidade de luz mesmo que está entrando é o dia cósmico físico? Eles não aguentam esse tipo de coisa? Até arrepiou. Enfim, talvez eles não aguentem esse tipo de coisa, é isso? Tem a ver também. Tem a ver com isso? Tem a ver com a radiação, todas as partículas fotônicas que estão adentrando, porque assim, o que eles nos passaram, né? Além da movimentação dos astros, existe a movimentação do bailar da Terra no oceano cósmico. Nós chamamos de ondas moduladoras, né? Eles passaram para nós esse termo, ondas modulares. E foi assim que os maias conseguiram calcular os ciclos também. Porque foi passado para os maias, inclusive os maias tiveram essa parceria com as 49 raças, né? Por isso que Sim. Foi o grupo que mais conseguiu manter um conhecimento intacto ali, um legado até hoje do que ficou fidedigno ali, mesmo com a invasão dos espanhóis lá e tudo que eles destruíram, né? Mas o que acontece? Realmente, 2012 até 2018, porque pegou de 2012, quando teve o alinhamento, que aconteceu realmente, estava correto ali o cálculo,
Só que o momento que a Terra alinhou, isso é informação que eles nos passaram e nós tivemos isso, acompanhando isso durante anos, né? Lá. O momento que a Terra alinhou realmente 100% ali, com o cinturão, com o banho de luz do centro, né, da galáxia, como muitos dizem, aconteceu em 2018 para 2019. Ali foi o momento mesmo, se fosse calcular milimetricamente a transição. Começou em 2012, foi até 2018 o ápice dessa janela, e ali abriu uma janela que nós chamamos de onda moduladora neutra, que foi justamente a parada dentro desse banho de luz. Foi quando o banho de luz foi alcançado no seu nível máximo. Foi de 2018 até recente agora, final de julho agora, tá? É agora. Então nós acabamos de passar por essa grande emanação fotônica, né? E recebemos isso. Por isso que a humanidade teve toda essa... Foi os momentos mais conturbados aí que a gente viveu, está vivendo, né? As pessoas estão, como você falou, caindo as máscaras no bom sentido e no mau sentido. Todo mundo está sendo o que é, ninguém consegue mais viver, e muitos estão despertando, inclusive, por causa disso. Foi o maior momento de despertar em massa de pessoas para uma nova consciência, né? E agora nós estamos já entramos, na verdade, no primeiro ciclo de 5.125 anos, do grande ciclo de aproximadamente 26 mil anos, o novo ciclo. Encerramos realmente o ciclo anterior. Que é o que eles chamam de dia cósmico. A gente saiu Isso. da noite cósmica, que eles chamavam, Agora e entramos no dia cósmico. Que para outra forma de ver seria a nova era, né? A era dourada, esse novo ciclo. Aquário. É a mesma coisa. Então, já estamos dentro desse novo ciclo, tá? Podemos considerar que já entramos mesmo, tá? E eles passaram para nós essa informação. E é justamente por isso, devido a essa nova onda, porque assim, vai mudar tudo, inclusive no campo eletromagnético, vai mudar tudo, clima, até mesmo o que a gente conhece como estações do ano, né, vai mudar em várias partes do mundo. Vamos passar possivelmente por uma mini era glacial, vai durar 6 meses. Aqui na América do Sul vai ser suave a coisa, mas no hemisfério norte e tal, vai ser osso, tá? Vai ficar bem gelado lá em cima. Então, eles disseram que vamos passar por algumas movimentações de terra, vulcões, vendavais, muitas coisas estão por acontecer devido a essa mudança eletromagnética nessa transição que a Terra está passando, que é uma mudança de um ciclo para outro. E que num bailar cósmico, vamos dizer que está passando uma onda tocando a Terra. E a Terra está passando como se fosse a Terra como se estivesse num oceano cósmico. A Terra e o sistema solar, né, Rafa? Eu acho que... Esse nosso sistema está passando por uma onda que está movimentou, na verdade, durante 26 mil anos, fazendo ela subir. O nosso sistema estava subindo em direção a algo. Por isso que quando chegou no ápice dessa onda, foi esse momento, onde se aproximou mais dessa grande luz. Entende? Que a gente pode até correlacionar com o que muitos chamam de Deus, tá? Tem uma relação por trás disso. Agora, em nível físico, não em nível dimensional. Agora, vamos imaginar o seguinte, houve essa parada foi esse momento de intervalo, que é a transição, essa janela de transição, e agora começamos a descer. A gente ficou milhares de anos subindo, agora começamos a descer. Como se estivesse subindo a montanha-russa, aí parou lá em cima. Aquele momento da parada é onde nós estamos agora, terminando a parada, e começou a descer. E essa descida, que vai dar frio na barriga, né? Vai ser... E essa descida vai acontecer o quê? Uma aceleração vibracional de frequência na Terra, em tudo. Então, estes extraterrestres que não são daqui estão desesperados porque eles não vão suportar essa nova frequência. Só a humanidade da Terra, só quem é daqui que vai aguentar. Mesmo assim, nós, para a gente passar por isso numa boa, sem surtar emocionalmente, que muitos vão surtar, nós temos que também aumentar. Não, tem um monte já surtando, né? A gente vai ter que aumentar. Tem uns surtadinhos aí já. A gente vai ter que aumentar a nossa frequência vibracional para acompanhar essa aceleração da Terra do sistema. Entende? Se a gente ficar muito devagar, muito paradão, muito deprê,
a gente vai acabar ficando meio... Isso tem a ver até com cuidar do corpo também, eles também te passam isso, porque me foi Sim. passado muito isso, Sim, cuidar do físico, né? eles Para falaram, poder tem que suportar cuidar. o tranco, inclusive. Exato. Inclusive, o corpo, o espírito, a mente, o emocional, tudo isso tem que ser trabalhado. Eles disseram que o nosso corpo é o bem mais precioso que nós temos. Inclusive, eles disseram que eles ajudaram os maias, os astecas, os egípcios a preservarem a vida física. E que os maias foram embora, levando o corpo físico deles para outra dimensão. E que é isso que a humanidade perdeu o conhecimento. Nós não sabemos mais como que é esse processo, que eles chamam de transmutação. E que Jesus Cristo passou por isso também. Ele não morreu. Os egípcios e outros povos também tinham esse conhecimento nas escolas de mistérios. Tem Inclusive, uma história dessa no México, inclusive com Kenny Chahal, né? sim. Por isso que todos os locais do mundo, principalmente México, que as pirâmides escalonadas, foram construídas muito tempo antes dos maias, dos astecas, tá? Isso tem a ver com povos bem mais antigos. Eles só se apossaram lá do local e viveram lá, que eram descendentes desses povos antigos, né? Eles tinham esse conhecimento, eles sabiam que essas pirâmides, na verdade, eram máquinas quânticas para desenvolvimento, não só consciencial, energético, mas para o prolongamento da vida e para a passagem para outras dimensões. Que os portais interdimensionais estão correlacionados a esses locais, porque foram construídas essas pirâmides em cima de vórtices de energia na malha magnética da Terra. Ali tudo, ali são cenotes, ali o terreno, ele é todo acidentado. O que são cenotes? São aqueles poços que eles abrem na superfície e vão, porque embaixo ali, de onde está Chichén ali, de todo o Yucatán, é como se fosse aquele chocolate lá que é todo porosinho, sabe? Como é que chama lá? O soufflé, vai. Imagina, eu tô fazendo mexendo do Sim, e tem muitos túneis lá, muitos então, túneis. exatamente onde construíram ali a pirâmide, pô, os caras já tinham esquema de sondagem, porque aí como é que não afunda uma quantidade de pedra daquela, porque a pirâmide de Chichén ela é muito grande. E ali você vê de um lado, você anda 100 metros ali na frente, tem um grande cenote, no outro também tem, no outro também tem. Eles construíram num lugar exatamente onde não afunda. E é corroborando isso que você está falando, né, Rafael? O conhecimento, e o que me passaram também é que não foram os maias, foram antes ainda. Talvez, acho que até o Olmecas, enfim. Eles só, como você disse, pelo menos também foi o que me passaram, e ó, gente, aí da audiência, é a primeira vez que eu estou falando com o Rafael, tá? A gente entrou em assunto maia assim, porque veio na minha cabeça para perguntar para ele, e tá desenrolando aqui a história, isso aqui é um bate-papo, tá? Mas é interessante você falar isso, porque como é que os caras constroem aquilo e não afunda? O conhecimento dos caras realmente era muito grande. Não é, porque, cara, é cheio de buraquinho ali do lado. Né? Tem vários cenotes ali em volta da pirâmide. Né? E essa porosidade toda embaixo, aliás, é o maior sistema de cavernas subterrâneas do mundo. Por quê? Porque a hora que deu impacto, aquilo em tudo virou pulverizou tudo. Um aranhado, né? Tipo uma teia, né? Mas é só para corroborar o que você está falando, Rafael, porque me veio à cabeça a questão da engenharia. Os caras construíram um negócio de um lugar, o único lugar que não ia afundar é ali. Porque era um vórtice, é um centro energético que os caras criaram, né? Sim, sim. Inclusive, lá no Egito, existem também algumas pirâmides escalonadas, como a Saqqara, por exemplo. Aquela pirâmide maior, Gizé, o complexo de Quéops, ali já é obra dos Anunnaki, tá? De outros grupos que tentaram fazer ali umas coisas para copiar os povos antigos, né? Mas é bem interessante. Agora, conectando com Ratanabá, muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas vocês estão falando que Ratanabá está na Amazônia. Está na Amazônia brasileira, a principal pirâmide soterrada do mundo. A maior pirâmide do mundo está na Amazônia, soterrada lá. Nós sabemos onde está. E o complexo de Ratanabá, que saía ali do centro da Amazônia e se expandia no mundo inteiro. Por isso que todas as civilizações saindo ali, Bolívia, Peru, México, e vai embora. Tá? Tudo aquilo era parte do complexo de Ratanabá, posterior à Amazônia. A Amazônia é mais antiga, né?
e depois foi para outras partes do mundo, chegando até a Turquia, Ásia, outros pontos da Terra, né? Na verdade, tudo era parte do início que foi aqui no Brasil. Então, isso ainda vai ser assunto para a gente falar depois, né? Então, tem muita coisa que conecta, né, a presença desses nossos amigos aí, trazendo informações para a humanidade há muito tempo. E agora o que a gente está fazendo? Tentando encaixar esse quebra-cabeça, né? Porque nós tínhamos muitas peças soltas e agora a gente está conseguindo, graças às informações que eles têm passado, pouco a pouco, porque eles não passam tudo de uma vez também, pouco a pouco eles vão, né, mostrando para nós. Da hora. Ô, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sei que tem uma galera que tem dúvida e já vieram perguntar aqui no canal. O Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente, e o Marcão também, exatamente o que é a agenda, né? Porque a gente escuta todo mundo falar da agenda e sempre a galera fica boiando. O que é essa agenda que os caras estão falando? Aí dá um parecer pra galera aí. Não, quando a gente fala de agenda, né, especificamente dos donos do mundo, é porque eles sabem que existe um prazo, um ciclo aqui na Terra, e esse ciclo está terminando até 2030. Eles sabem que para eles sobreviverem aqui, eles manterem essa hegemonia, eles vão ter que chegar no final desse ciclo com uma certa condição, não só do sistema que eles estão construindo, mas da própria vida deles aqui. E sabem que serão convidados a se retirar. Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo o máximo que eles podem para acelerar uma agenda programada para aumentar o controle e a escravidão da humanidade diante de certas coisas. Para que a humanidade realmente... Eles estão tentando criar uma condição para deixar um estrago aqui antes que eles possam ir embora, né? É uma birra deles, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma agenda, em contrapartida a esta, existe uma agenda do bem, que também foi programada por esses grupos superiores e por muitos de nós que estamos aqui na Terra, encarnados aqui. Que, quando viemos para cá no passado, muitos pensam que são humanos, né? Muitos de nós, eu sou um ser humano aqui na Terra. Na verdade, não. Eles disseram para nós que muitos desses que pensam fora da caixinha, que são os diferentes, né? São extraterrestres encarnados aqui. Nós somos seres extradimensionais visitando a Terra e com um propósito específico estamos até hoje aqui, na condição humana. Não só para evoluir, mas também para realizar um trabalho aqui, uma missão. E muitos ficam impressionados, chocados com isso, né? Mas é verdade. Por isso que é um grupo pequeno, tá, de pessoas, não é todo mundo, não. A maior parte da humanidade até gosta de ser escravizada e viver nesse mundão aí. Agora, esses outros são os rebeldes, são aqueles anti-matrix, né? O pessoal que não aceita, que vai atrás de conhecimento, que busca, que questiona, que não aceita ser escravo de ninguém, né? Geralmente são líderes, pessoas que pensam por si só. Esses aí têm origem extradimensional. Nós não somos aqui. Muitos de vocês, a maioria, quem está assistindo, vocês não são daqui. Em algum momento nós chegamos aqui na Terra, na condição de extraterrestres, por algum motivo morremos aqui e estamos encarnando aqui há muito tempo. Inclusive eles deram até data para nós, eles passaram a data que isso aconteceu. Começou em 13 mil anos antes de Cristo e foi até 4004 antes de Cristo, a chegada desses extradimensionais que hoje estão na condição humana, muitos de nós, tá? Então, tem muita coisa pra gente conversar em cima disso. Mas vamos lá. Sobre a agenda, penso que seja exatamente isso mesmo, né? Tem várias agendas, né, mesmo, inclusive dos próprios que estão aqui dominando, né, com os governos. O Rafael, eu acho que já até falou sobre isso, inclusive, em algumas lives dele, né? Cada governo tem o seu próprio grupinho de seres que estão aqui desenvolvendo tecnologia, fazendo essas coisas. Então, acho que é isso, né? Cada um tem uma agenda mesmo, mas é sempre aquela agenda, talvez seja dominadora, né? Para que a coisa continue assim, né? Para que a gente sinta medo, para que a gente não acredite em nós mesmos, né? Porque, na verdade,
como diz um amigo meu, os nossos próprios salvadores, os nossos super-heróis somos nós mesmos, né? Eles sempre colocam aquela coisa de que, olha, você fez isso, não, você tem que é Deus, que é culpar, é Deus que faz isso, Deus que faz aquilo, né? E para mim sempre passaram que se eu já estou aqui, exatamente porque se eu sou então reflexo desse Deus, eu já estou aqui é para eu fazer o trabalho, eu não tenho que jogar no colo de ninguém. Eu já sei, na verdade, o que é legal, o que não é legal fazer, né? Então eu tenho que fazer exatamente porque é o que o Rafael falou, né? Desperte quem está dormindo. Eu não gosto muito dessas coisas, mas enfim, mas é isso. Quem se tocou do que está acontecendo, olhou e falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, talvez seja isso, traz dentro de si exatamente essa questão da responsabilidade, de pensar, puxa, eu estou aqui, então vamos fazer um negócio direito, porque lá na sua essência, sente exatamente, o chamado, o chamado, ou o que quer que seja, para que a coisa seja legal, para que a coisa seja feita, para que a gente consiga, enquanto consciência, entrar numa coisa de um 3D desse, passar férias, porque isso aqui deveria ser um lugar para você passar férias, para você desfrutar do que é o mundo 3D, como devem existir vários mundos, né? Então, se somos consciências, o que eu penso, até Rafa sabe, eu penso assim, que a gente não veio evoluir, não. Eu penso assim, que nós viemos experienciar, pegar essa experiência e levar para um outro lugar, até para esse projeto que você falou que é um projeto maior, porque eu acredito assim, estamos preparados um dia para sermos criadores. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, eu tenho netos. Então, assim, sabe o que eu gostaria de ver meus filhos amanhã? Sendo melhor que eu, criando, fazendo coisas legais, meus netos também. Então, como pai, eu não acredito que o meu pai celestial seja diferente disso. Eu sendo um pai e tenho filhos e tenho netos, eu queria exatamente ver meus filhos crescendo, fazendo coisas diferentes. Então, assim, eu penso simplesmente que estamos aqui para experienciar, pegar essa experiência, trabalhar para manter essa coisa do 3D aqui, porque é uma experiência, né, Rafael? Será que são todos os mundos que têm essa questão do ego? Será que são todos os mundos que têm essa questão emocional tão forte que a gente veio aprender aqui? Eu acho que isso aqui é um grande Não. aprendizado. A gente vai pegar um canudo daqui e vamos levar lá para o nosso eu superior. É isso aí. Para quê? Para que a gente, né, até brinco muito com as pessoas que trabalham comigo, eu falo, a diferença de você ser mais velho ou não, ter mais experiência ou não, é que a gente já sabe o que dá errado. Eu já sei o que dá errado. Tenho certeza já o que dá errado. Né? Inclusive para quem se expôs muito, para quem fez, para quem correu atrás, né? O que vai dar certo ainda eu não sei, mas o que dá errado eu já tenho certeza. Então, assim, vamos pegar um canudo daqui, levar para o nosso eu superior, para um dia criar alguma coisa, ou ajudar na criação de algo. Eu penso muito nisso. Alguma coisa para ajudar na criação e falar, ó, daquele jeito não vai ficar legal. Quem tiver ali no 3D para passar uma experiência, não vai passar uma experiência boa. Então, vamos tentar criar alguma coisa no DNA diferente, sei lá. Não sei, na verdade é isso que eu penso. Inclusive, essa experiência com a emoção, com as emoções, né? É o grande trunfo que a gente veio buscar. Não existe um local no universo, segundo eles disseram, no qual se vivencia e experiencia as emoções 100% da forma como os humanos nós estamos vivenciando, né? E vibratoriamente, como resultado da experiência, não digo nem do ego, mas das emoções, das experiências da vida na terceira dimensão. Experienciar tudo o que pode ser experienciado. Traz sim uma evolução, mas no sentido, não, assim, vim aqui para evoluir espiritualmente, para virar um ser melhor. Não, não é bem isso. Porque quem disse que já nós não éramos seres evoluídos e caímos aqui? E não é regredir, mas perdemos a consciência, perdemos a memória, estamos embriagados nesse mundo. Isso não fazia parte do jogo, Rafael, Pois talvez? fazia. E o que nós vamos levar de experiência e aprendizado nessa formação, nessa escola, né? Porque é como se aqui fosse o grande contraste em relação de onde nós viemos, né? Então, imagina você chegando num contraste, como se você puxasse um elástico, fosse ao máximo na sua extensão. Quando isso solta, você vai voltar, talvez você passe de onde você estava, no nível de transcendência, enfim. É porque você criou mais bagagem, né? Porque só Exatamente. consegue entender
o que é isso aqui entrando aqui. Exatamente. Exatamente. Inclusive, vou mais longe. Tem muitos extradimensionais que não vieram ainda. Porque existem raças e seres de outras dimensões que foram criados no seu processo de manifestação, estão vivendo em mundos dimensionais de sétima, de quinta, oitava dimensão, nesse universo infinito. Então, nós estamos aqui na terceira dimensão, nós estávamos em outras dimensões e viemos para cá em algum momento. Então, enquanto a gente estava lá tocando harpa no céu, próximo, bem pertinho de Deus, né? A gente nunca tinha pisado no inferno ou uma experiência emocional, a gente nunca tinha sentido tudo isso que é uma ameaça à nossa sobrevivência, né? Então, é uma reflexão interessante, porque é o seguinte, o que é o mal, na verdade? A raiz de todo o mal e do egoísmo não estaria na busca da sobrevivência, na lei da selva, como animais tentando sobreviver e conquistar, né, pelo próprio instinto de sobrevivência? As emoções não também estariam vinculadas a esse instinto de sobrevivência? Então, no fundo, ninguém quer morrer. Instintivamente, ninguém quer morrer. Mas o que a gente aprende não, todos vamos morrer um dia. Só que o paradoxo é que a gente vive sempre tentando viver mais. Ninguém quer morrer. Inclusive, nosso corpo, ele reage instintivamente a qualquer ameaça de morte. Então, você olha para esses caras que controlam o mundo, eles estão buscando a sobrevivência também, o poder, riqueza, hegemonia, longevidade. Por quê? Por que será? Né? Será que a essência deles, Rafael, até para reflexão, e já me foi passado isso uma vez, eu voltei de um sonho exatamente com isso na cabeça sobre o que você está falando, que eles queriam, inclusive, escanear pelo nosso físico, entrar no nosso físico e saber exatamente a origem de alguns de nós, para saber exatamente o porquê disso, porque talvez, será que eles não têm, e aí não é nem bom nem ruim também, vamos colocar dessa maneira, eles talvez não tenham essa mesma origem, não é crística ou algum nome, não tem uma origem de um lado e não tem de outro? É isso aí. Será que não é isso? Por Eles isso que falaram eles se apegam tanto a essa questão do 3D? Sim, porque o corpo, a genética deles, a biotecnologia deles é inferior à nossa. Nós, adâmicos, vamos colocar adâmicos porque eles disseram que a raça adâmica foi esse projeto genético, inclusive que foi em parceria com o Enki, que é um Anunnaki, na época, para produzir um ser humano mais perfeito e aperfeiçoado no sentido genético. Para quê? Para que, biologicamente, quem encarnasse, os espíritos encarnando nessa tecnologia, porque isso aqui é uma tecnologia. Sim. Aqueles que estariam usando esse veículo biotecnológico iriam receber algo que somente esse computador, essa máquina, esse carro pode receber. Um combustível mais potente, que é a alma, a centelha divina. Eles explicaram para nós isso de uma forma maravilhosa, assim. Aí eu até questionei, né? Falei, mas espera aí, então nós temos alma, algo diferente. Somos espíritos encarnados num corpo biologicamente manufaturado, aperfeiçoado, e depois foi danificado por eles também, pelos Anunnaki. E temos uma alma, uma luz, algo dentro de nós que nos conecta diretamente e nos faz ter esse potencial que você falou aí, essa coisa diferente, tá? Somente o ser humano tem isso. Eles, essas outras raças alienígenas aí, não têm. Eles têm só espírito. Então, morreu, para eles, é como se fosse assim, parece que é um processo diferente, não é igual ao nosso. Que a gente tem algumas coisas diferenciadas no processo de evolução. Eles querem alcançar essa condição de imortalidade justamente para conseguirem receber essa luz, essa centelha divina no processo deles. Né? Interessante. Então, o que essa centelha eu ouvi uma vez, eu estou encaixando coisa, por isso que é bom legal, trocar, legal. Né? E eu já ouvi falar... divina, o que essa centelha divina, essa alma, na verdade, é? É uma biotecnologia superior, divina, vamos dizer assim, crística, uma energia crística, que é como se fosse um banho de luz, um grande software que conecta a gente, que está plugando em nós,
e nos dá a possibilidade, somente para a raça humana, de conseguir dar esse salto quântico entre dimensões, que seria essa vida eterna que Jesus Cristo veio ensinar. Tudo se encaixa. Por quê? Somente essa raça, geneticamente, que recebeu essa tecnologia, consegue evoluir ao ponto de, através das emoções, tem que ter emoção para isso, porque a emoção é o combustível da alma, que gera essa transmutação física, inclusive conectada aos monumentos escalonados, é o que gera a energia taquiônica. Isso tem a ver com energia de Kundalini, tem a ver com várias coisas aí que a gente está trabalhando, que faz a nossa vibração, a nossa energia, a nossa frequência de luz que está condensada no físico, ser convertida num corpo de vibração mais acelerada, de luz. E é nesse estado que os seres estão, alguns deles. Estão nessa frequência de condição de transmutados. São seres de luz já. Só que eles não morreram. E é quem tem a alma que consegue chegar nessa frequência de evolução. Então, de certa forma, essas raças planetárias aí, de 3D, os Anunnaki, Greys, esses grupos de ET aí, né? Os alienígenas revoltadinhos aí, eles, na verdade, eles estão com o ego deles como se fosse uma revolta, tentando prejudicar o ser humano, a raça adâmica, a humanidade. Tentaram dizimar a raça adâmica, inclusive, várias vezes. Em vários momentos da história eles fazem isso. Porque eles têm muito ciúme, muita inveja da criação que o Enki, que é um dos Anunnaki, fez em parceria com os extradimensionais. Então, é uma coisa doida, assim, porque um desses Anunnaki, o Enki, parece que ele está a favor da humanidade, ele colabora, ele ajuda. Ele briga com os irmãos dele, com o Enlil, com outros, inclusive com o pai deles, o Anu. Eles brigam. Mas, no fim, todos eles estão querendo poder, todos eles estão querendo manter o sistema deles aqui na Terra, né? Esquerda, direita, centro, não importa onde eles se manifestam aí na política, nas religiões, eles estão por trás de tudo, né? Agora, nós estamos aqui, enquanto estamos encarnados, nós temos essa luz, essa centelha divina, essa alma. Quando a gente morre, é como se houvesse uma desconexão. Então, o nosso espírito, ele precisa do corpo físico para que essa luz, essa alma esteja ativada. E só tem como a gente transcender essa realidade fazendo esse processo transmutativo, que é a conversão da energia física em luz. Foi isso que foi ensinado para os maias, para todos os povos antigos, né? Esse é o segredo do Santo Graal também, né? Que Cristo deixou. Tem muita coisa. Inclusive ele passou por isso, né? Ele ensinou isso, a vida eterna. Só que as religiões inverteram a coisa. Não, você tem que morrer. Morre que você vai lá para outro lugar. Só que, na verdade, a morte é apenas um intervalo desse processo. Tirando aqueles que ascensionam, porque quando você consegue realmente atingir essa frequência, essa consciência e faz um bom trabalho aqui na Terra, dentro da sua missão, mesmo desencarnando, você vai para um patamar no nível espiritual e você não precisa mais voltar para cá. Só quando você quiser e tiver condições para que as coisas estejam confluindo para esse momento de transmutação no futuro, né? E não é à toa que nós estamos construindo um grande monumento escalonado lá em Zigurates, né? Em Dáquila. Por que será que nós estamos tendo que construir uma grande pirâmide semelhante a Chichén Itzá, com 63 metros de largura, 63 metros de altura, aqui no Brasil? Por que Olha, será? que legal, hein? E num dos maiores vórtices hoje que é lá, ativos na Terra, porque hoje, aqui no Brasil, nós temos esse vórtice ativo. E é por isso que muitos perguntam, mas o que acontece lá que vocês dizem que as naves aparecem, os seres fazem... Lá é um grande vórtice, como foi lá no México, como foi no Egito, como em várias partes do mundo. Hoje, a coisa está acontecendo. E nós fomos direcionados para isso. Por isso que Isso essa vai anomalia do Atlântico esteja exatamente esse buraco aqui em cima, Rafael? Exatamente. Que é para receber toda essa coisa sem filtro, é isso? Exatamente. Porque fisicamente existe, né? Tanto que todo mundo sabe, né? Até a estação espacial não passa em cima da anomalia, muitos voos não passam em cima
questão da anomalia, ela está crescendo cada vez mais, e ela brota no Brasil, e brota em cima ali da Amazônia, né? Sim. Não, e se você for ver, o centro da anomalia, se pegar no mapa ali, você vai ver exatamente onde está. Mato Grosso do Sul, o centro ali, vórtice central da anomalia. Está lá perto lá de Zigurates. E eles nos avisaram isso há 20 anos atrás, que isso iria acontecer. Impressionante, assim. São coisas que... Veio muito rápido, né? Gente, deixa eu jogar uma pergunta aqui do Lucas, tá? A galera começou a mandar pergunta. E ele pergunta aqui, o entorpecimento das redes sociais, o conteúdo descartável e a evolução da IA com os geradores de conteúdo seriam parte de uma ameaça para o nosso atraso intelectual? Depende muito do estado de consciência de cada um, de como cada um vai utilizar essas tecnologias, né? Depende muito. São ferramentas e a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder nesse processo. É uma linha tênue, né? Mas realmente, se a gente se desconectar muito da natureza, dos processos naturais da vida e ficar só imerso nessa vida virtual, digital, é complicado. Isso vai acabar deixando a humanidade embotada mesmo. Entorpecida, né? Agora, podemos utilizar, sim, essas tecnologias e ferramentas desde que a gente tenha consciência do limite, né? Do controle que a gente tem que ter sobre essas coisas. Senão, vamos ficar dependentes disso, né? 100% dependentes. E faz parte da agenda deles utilizar o transhumanismo, que o ser humano fique cada vez mais imerso nessas tecnologias, para, inclusive, conectar biologicamente, através do nosso sistema nervoso, algumas tecnologias, como o Neuralink e outros, né, para que o nosso corpo biológico se torne um dispositivo para essas tecnologias digitais. De pesquisa, inclusive, para eles, né, Rafa? Que é o que a Exatamente. gente estava falando. Se de repente os caras querem descobrir a nossa essência, rapaz, isso aí é um cavalo de Troia dentro do corpo, né? Pô, nem fala. Você meter um Exatamente. cavalo de Troia ali já dá para Exatamente. rastrear. Nossa, que louco, eu não tinha pensado nisso. Como no filme Matrix, né? Eu acredito sim que vai chegar um momento que eles vão ter tecnologias para conectar no cérebro, no corpo, através de pontos nos meridianos, né? Inclusive no cérebro, que você vai deitar ali, vai ter uma experiência, você vai entrar num estado alterado de consciência e o nosso cérebro vai ser utilizado para criar uma realidade virtual. Você vai entrar num mundo como a Matrix, por exemplo. Sim. Um mundo que você sonha, o seu mundo perfeito. O óculos virtual, o óculos 3D, já existe alguns começou com óculos, ensaios, É. né? Tem alguns ensaios. Vocês usaram Não, o e o óculos já? óculos não é É nada. louco, o negócio é muito Não, o maluco. óculos não é nada. O óculos é primitivo ainda. Quando vier esses plugs cerebrais, essas conexões, que o ser humano vai ser um androide, eles vão achar portas USB no nosso corpo, como se fosse conexões, como se fosse um computador. Aí você conecta aqui um software, plum, tem um programinha ali que você entra numa... Cara, isso é igual um Matrix, perigo. né? Igual Matrix O mesmo. entorpecimento. Quem é que fez a pergunta, Semente? O Lucas. O Lucas fez a pergunta, ele fez uma pergunta, ele usou a palavra entorpecimento, e a palavra entorpecimento, ela tem tudo a ver com isso, né? Porque é assim, somos consciências, viemos aqui nesse físico. Nós temos que desenvolver, que é o que o Rafa acabou de falar agora, o melhor que nós temos desse físico, o melhor da nossa mente, o melhor... Fazer com que, exatamente o que Jesus talvez venha ensinar, que é fazer com que esse corpo físico vire um grande gerador de energia, em que você, inclusive consiga levar o seu físico para outra dimensão, sem depender da tecnologia, que é essa tecnologia que eles colocam no IA. Será que tem a ver com isso, Rafa? Tem. É interessante, eu vou fazer um relato aqui. Assim, é um relato sincero até. Quando eu cheguei em Dáquila, já estudava, já tinha minhas pesquisas, tal, mas eu nunca tinha encaixado essa peça, né, do entendimento das coisas. Porque quando você dá o clique, é aquele eureka, né? Você fala, não é possível, que eu não enxergava. Sei o que é isso. E com a informação que eles passaram, informação que eu recebi lá, que eles passaram, eu fiquei em choque. Eu falei, cara, não é possível. Será que tem muito sentido isso, né? Aí fui conectando, Maias, Jesus Cristo. Pô, falei, caraca, como é que eu nunca pensei nisso? Mas aí, um certo dia, tudo isso para mim ficou como uma crença. E, sinceramente,
meu racional ainda era difícil, porque você... Como? Eu vou virar luz, meu corpo físico? Como é que eu vou para outra Como dimensão? assim, né? Como assim, né? Porque eu sempre quis ascensionar. Falei, pô, eu quero morrer um dia, vou lá para os mestres, meu espírito, né? Eu espero que seja um ser de luz. Mas eu nunca tinha cogitado, assim. Olha que tinha evidências tudo quanto é lado, hein? Em livros, em histórias. O próprio Jesus Cristo, né? Falou, vou subir aos céus com o corpo e tal. E a gente não para pensar, peraí, mas o que é isso? Enoque. Enoque, Enoque, Elias, é verdade. o arrebatamento Subiu que no foi corpo. profetizado. Só que a gente para e fala assim, tá, eu acredito, mas é muito complexo para eu pensar sobre isso. É melhor imaginar um espírito desencarnando, que é fácil imaginar um espírito, né? Racionalmente dizendo. Até o dia que eu tive, na minha frente, uma experiência de contato. E aquilo ali para mim foi... Eu já contei aqui, eu acho, mas quando eu tive a oportunidade de ver, que eu vi na minha frente, o cara se materializar. Um ser em forma de luz, condensar um corpo físico na minha frente. O cara manipulou a matéria, uma luz, virou um ser humano, cara. Porra, aquilo ali pra mim, eu falei, não é possível. Você falou, não, mas eu vim da cegonha, peraí, como é que é Pois isso, é. né? E assim, olha, eu achava que eu tinha conhecimento, que eu Não tinha... é. Quando você depara com isso, muda tudo. Não, muda tudo. Muda tudo. E eu vou dizer uma coisa, eu acreditava, né? Eu era um homem de fé. Mas, cara, eu vi na minha frente, foi lá em Brasília isso, foi com o famoso Idibel, né? O Bilu, que muitos adoram, que eu duvidava também, para mim foi assim um choque, cara. Depois daquilo ali, eu falei, agora eu vou defender isso com unhas e dentes, você é um defensor mesmo, porque a verdade tem que ser mostrada, por mais que ninguém acredite. E eu vi toda a interação. E aquele contato, eu tive a chance de perguntar, porque quando eu presenciei um ser que se manifestou em forma de luz virar um ser humano, e o cara andando na minha frente, batendo o pé no chão, com roupa, falei, para tudo. Eu não tô vendo, eu tô sonhando, tô num filme, sei lá. Até me belisquei na época. Tem até um relato meu na internet que eu conto mais detalhes dessa história. Tinha um arame farpado atrás de mim. Eu segurei no arame farpado, furei minha mão, sangrando. Falei, gente, não é possível. Foi uma loucura a experiência, assim. Acabaram suas crenças, né? E o ser veio na minha direção, ficou a 1,5 metro, quase 2 metros de distância, na minha frente. Eu gravei, inclusive, com o celular, em áudio, a conversa. Não tinha câmera na época, mas eu peguei o celular e comecei a gravar. Tão nervoso que eu fiquei, eu joguei o celular no chão, o celular ficou gravando o ser se manifestando ali na minha frente. Gente, uma loucura, uma coisa surreal, surreal. Quando eu olhei para ele e vi ele respirando o oxigênio ali, o cara tem pulmão, tá interagindo com o ar. E é um ser de outra dimensão, se materializou aqui na minha frente. Eu tô vendo isso? Tô. Não tinha como negar. Meu coração batia aqui na boca, na cabeça, meu corpo inteiro parece que pulsava. Tamanha vibração, porque o campo vibratório dele era muito forte, né? E eu perguntei para ele, você é um ser, é uma entidade, é um espírito? Ele falou, não, eu sou um ser vivo como você. Eu já estive aí, Rafael, eu já estive na Terra muitas vezes, mas agora eu transmutei, eu não morro mais. Eu ouvi isso, cara, da boca dele. Aí, olhando para o corpo dele, ele falou, olha só, tá me vendo aqui? Inclusive, eu consigo mudar a minha forma. Ele pode transfigurar o rosto, ele mudou de tamanho, ele estava pequenininho, como uma criança, assim, ele cresceu, ficou com 2,10 metros mais ou menos de altura. Eu vi ele crescendo na minha frente, cara, mudando de forma física. E o rosto dele era uma energia, assim, sabe? Eu não conseguia ver os olhos, a boca, o nariz, mas eu via perfeitamente os braços, o ombro, o peito, a perna, e era uma roupinha toda colada, assim, como se fosse um uniforme de... Igual as pessoas representam aí nas imagens, né? Gente, isso foi, assim, pra mim, olha... Aí ali eu vi, né? Eu falei, cara, não é possível. Olha onde que eu fui parar.
o que está acontecendo, porque Mas você sempre buscou isso também, sempre né? busquei, não fui me meter, né? Quem busca acha, né? Quem busca acha. Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer agora? Eu perguntei para ele, então você não é um ascensionado? Ele, sim. A maioria dos ascensionados transmutaram também, ele falou. É que vocês não sabem disso, vocês perderam esse conhecimento. Vocês acham que são espíritos, né? Que eles morreram. Não morreram, não. Lá no Tibete, na Índia, muita gente transmutou no passado. No Egito. É que esse conhecimento foi destruído pelo GO, pelo governo oculto, ele falou. E é isso que nós estamos trazendo para vocês de volta. Vocês vão conseguir resgatar o conhecimento, o treinamento, o modo de vida, como desenvolver esse processo todo, né? E falou, é muito fácil vocês passarem para a vida eterna. Aí na hora eu cliquei, né? Jesus Cristo. Aí eu perguntei, mas quem falou isso, né? Não está em nenhum livro. Ele falou, é mesmo? E o maior mestre de vocês, o que ele fez? Você sabia que na pirâmide de Saqqara ele transmutou? Depois de muito tempo, quando ele saiu da região lá de Jerusalém? Jerusalém. E ele continuou aqui na Terra, fez vários trabalhos, apareceu até com outros nomes em outras regiões, né? E depois os próprios maias, tudo que eles falam ali do ser que estava ali principalmente, é tudo exatamente tudo que Jesus deixou, né? Mesma fala, mesma coisa. Veio para cá também. Olha, gente, então eu digo para vocês assim, como a gente estava falando no começo, né? Essa experiência, para mim, ela foi muito marcante. Óbvio, não sou um fanático, não sou assim, isso não é uma religião, mas assim, a experiência foi muito forte. Então, as informações que ele e todos os seres têm nos passado tem um peso muito grande para mim, para nós, porque assim, é uma coisa muito concreta, é um relacionamento direto, né? Então, podemos estar equivocados? Podemos, né? Muitas pessoas perguntam, mas quem garante que esses seres são do bem, que estão aí para... Bom, ninguém garante. São 30 anos que eles estão passando informações de bem, para ajudar a humanidade, para trazer benefícios, para nossa evolução, para nossa cura. Quando já fala para você cuidar do teu corpo, para não ter medo, já é bom pra caramba. Né? Quando fica colocando coisas apocalípticas, não sei o quê, não precisa ter medo. Cara, cuida do teu corpo e vamos que vamos. Né? A preocupação deles é que a humanidade não fique escrava desse sistema, desses grupos. E eles que expuseram para nós. Eles falaram na cara dura. Quem controla o mundo de vocês são os cabeçudos de Orion. Eles falaram. Eu ouvi, tenho gravado isso. Porque a gente tem contatos físicos e verbais, a gente registra tudo. Não é nada de canalização, nada disso, tá? A gente tem tudo no físico. Contato físico, sim. Então... Com hora marcada. É a metodologia, porque a gente sabe que eles não vão trabalhar mais assim, incorporando, porque a gente consegue ter essa coisa direta. Então, são informações que eles vêm passando para nós, e é interessante, porque eles são muito assim, eles não são aquela coisa paz e amor, não, tá? Eles são bem assim de honra, ética, moral. Eles são bem assim, aqui está o compromisso. Vão lá, vão pesquisar. Trabalhem, coloquem a mão na massa. Nós estamos aqui para carregar ninguém no colo, não. Não é misticismo, não é vem cá, vamos ficar no amor cósmico aqui, não. Não é isso. Eles falaram. Trabalho no físico, é trabalho. Eles falaram, a realidade é muito cruel. O mundo de vocês jaz no maligno mesmo. Vocês estão vivendo como escravos de um sistema e de raças cruéis, maldosas, que querem acabar com a humanidade. Se eles pudessem, já teriam matado todo mundo. Graças, né, à presença deles, isso não aconteceu. Eles não precisam matar, eles fazem um matar os outros, né? Sim, eles interagem aí, né? E eles querem ainda. Só que, então, assim, eles falaram, eu perguntei, por que vocês estão aqui, então? Porque vocês que estão aí fizeram um acordo conosco, que estamos aqui, lá atrás, de que iríamos trabalhar juntos em prol desse compromisso, essa missão, no fim dos tempos, hoje. E tudo que aconteceu lá na época de Cristo, na época de Moisés, em outras épocas, em vários povos, nada mais foi do que o mesmo trabalho. Agora é tudo uma continuidade. A coisa vai se repetindo. Né? Só que a gente está contaminado por religião, por várias coisas, e fica essa coisa. Então,
Por isso que as pessoas não entendem, né? Falam, mas eles querem adoração? Não. Abominam adoração. Ritual, essas coisas de vamos ajoelhar, vamos... Sempre que a gente se coloca como inferior a eles, eles cortam na hora. Eles não são superiores no sentido de você reverenciar e ficar fazendo coisa. Eles não... Isso aí é coisa dos Anunnaki. Eles que pediram isso para a humanidade, se fazendo passar por deuses no passado. Para ter obediência, para ter controle, para ter sacrifício, para ter essas oferendas, ritual, você se colocar como um incapaz e depender de outras entidades para conseguir tudo que você quer. Eles falaram, não, nós estamos aqui para ensinar vocês a se tornarem deuses criadores, mental. Vocês são deuses, como Cristo disse. E vocês não precisam de mimo, que ninguém venha carregar vocês no colo. Nós só estamos aqui porque nós somos parceiros de trabalho de vocês. Nós combinamos isso. Por isso que as naves estão aí no céu. Para despertar a galera que tem trabalho para fazer aqui, com eles. Então, gente, é uma coisa assim, é impressionante. E esse trabalho vocês estão desenvolvendo em algum lugar? Lá você está falando no sul do Mato Grosso do Sul, na verdade, é isso? Sim, porque lá eles disseram que no paralelo 19 sul, hoje, no campo eletromagnético da Terra, na malha magnética, é onde está incidindo o maior vórtice para esse ciclo agora, essa virada de ciclo. Por isso que eles pediram para construir lá o monumento escalonado, a grande pirâmide, né? Então, lá a gente tem uma base de pesquisa, tem uma cidade sendo construída, inclusive, né? É bem grande. Desde 96, 97, né? Que já isso está acontecendo, o Urandir começou tudo. Graças a ele, a parceria que ele estabeleceu, que ele foi o primeiro, né? Que recebeu esse contato e você vê a humildade e a parceria que ele teve, porque no início os seres tiveram uma conversa com ele, um acordo que ele seria um dos intermediários, né? E por ter a paranormalidade dele, a facilidade de ter um contato com eles, ele seria o único contatado. Ele falou, não quero. Eu só vou aceitar esse trabalho se todas as pessoas que vierem participar do grupo também tiverem experiência. E também possam estabelecer parceria com vocês e tudo mais, né? Terem o contato. Ele falou o seguinte, eu quero que as pessoas vejam vocês para eu não ser visto como charlatão, como mentiroso. E qual é o cara que é mais atacado e perseguido como charlatão hoje no Brasil na ufologia? Ele. Olha a loucura. Sendo que é o único que conseguiu provar e milhares de pessoas conseguiram ver os seres e fazer contato com os seres. E mesmo assim todo mundo acha que é mentira. É impressionante. Que louco isso. Galerinha, teve um cara aquele cara que fez Tropa de Elite, ele participou, né, do lado do Dáquila, ele dá um relato que ele viu. Ele tá indo, né? Ele se tornou associado, o Sandro Rocha. O Sandro Rocha. E ele é membro agora, ele tá indo quase em todos, ele vai sempre lá. Eu vi o relato dele. A minha moderadora aqui, a Cláudia, mandou uma pergunta aqui. E é o seguinte, ela coloca: se nós não nos importamos com eles, não chamamos eles, porque eles entram no nosso planeta sem serem convidados. Não é uma invasão? Tudo agora é extraterrestre. E Jesus fica onde? Ela tá falando com relação aos extras. Os seres. Na verdade, eles que criaram todo esse sistema, a Terra, o sistema, tudo que existe aqui nesse universo, faz parte do projeto cósmico que vem lá de cima. E eles são as grandes hierarquias, os seres construtores, mantenedores e aqueles que organizam isso, né? E muitos de nós, inclusive, que estamos aqui encarnados na Terra hoje, participamos desse processo, né, em outras realidades no passado. O fato de eles estarem aqui é porque existe um projeto para a Terra. A Terra não é apenas um planetinha, um local para que as pessoas fiquem. Não. Existe um grande plano programado para esse mundo. Existe um sistema que foi criado aqui. Nada está aqui por acaso, gente. Nós não estamos num universo por acaso. Isso aqui existe um propósito para existir. E eles vêm monitorando e trabalhando nesse mundo desde os princípios da criação. Não é de agora.
Todas as histórias bíblicas, por exemplo, são eles ali interagindo com os profetas, com os grandes contatados, né? Ali, na verdade, era o quê? A aliança, as parcerias deles no passado, em todos os povos, né? Então não é uma invasão, na verdade, eles que administram todo o processo aqui da Terra. Agora, por que eles entram sem serem convidados? Não, na verdade, nós que chegamos aqui, né? A humanidade que está aqui, que veio essa experiência aqui na Terra, como uma grande escola, nós somos convidados para vir para cá. Todo mundo que está aqui foi com direito de estar aqui, até mesmo os invasores, os colonizadores, né, de outros mundos, tinham o direito de explorar. Isso era permitido no passado. Só que essa condição de exploração, ela passou dos limites. Então, esses grupos que conseguiram esse poder, se tornaram os grandes leões e tubarões desse sistema, desse mundo, acabaram abusando desse poder, estão, vamos dizer, sob um controle de outros grupos, de outras raças, que eles consideram inferiores a eles, não permitindo que ocorra uma evolução, uma dignidade dos povos, né? Então é isso que eles vêm trabalhar, interferir nesse sentido. Eles estão presentes para uma interferência para que as coisas sejam ajustadas, harmonizadas, né? Reformuladas, porque do jeito que está, a coisa está indo meio que por água abaixo, né? Então é como se fosse um ajuste, uma reorganização. Então, Jesus, onde fica? Ele é o comandante supremo desse grupo. Ele que coordena isso. Na verdade, ele veio diretamente para cá, naquela época, justamente para fazer esse trabalho também. Porque na época de Cristo, você acha que ele conversava com quem? Quando ele subiu o monte para falar, né? Ele ia conversar com os caras. Ele tinha contato. Ele foi orientado, ele passou por treinamentos. Ele era diretamente a manifestação do comandante das 49 raças aqui na Terra. Então, ele já veio com todas as habilidades dele ativas justamente para quê? Porque muitos do grupo dele, que eram os dimensionais que estão aqui na Terra até hoje, muitos que eram as ovelhas perdidas que ele veio resgatar, na verdade, são estes extradimensionais na condição humana, que têm missão e compromisso aqui e que precisam atingir a vida eterna e voltar para casa. Então ele veio para resgatar, não para salvar. Salvação é uma palavra mais interpretada pela igreja, né? Ele veio para despertar e apontar o caminho de retorno para nós. É um resgate, né? E muitos aproveitaram, né, na época, mas até hoje estamos aprisionados aqui porque o governo oculto e os donos do mundo, através da igreja romana, conseguiu desvirtuar toda a história e todo o conhecimento para o objetivo que eles tinham de controle usando religião e usando o nome de Cristo para isso, né? Infelizmente. Então agora é o momento de a gente encontrar essas peças que estão perdidas, né? E buscar um entendimento de tudo isso. Então Jesus faz parte, sim. De certa forma, é ele que está coordenando isso tudo. Maravilha. E eles chamam Jesus de Emanuel. Esse é um nome que, segundo eles, é um nome dele. Na terra foi Yeshua, na terra, né? Mas o nome dele é Emanuel. Para eles lá. Vou aproveitar aqui, e a André também mandou uma pergunta que é: como alcançar essa vibração? Eles orientam que a gente tenha uma alimentação saudável, faça exercício físico, cuide do emocional, do mental, a gente possa sempre estar vibrando alto. Saúde, desintoxicação, carga elétrica do corpo. Desintoxicação sempre... mental também, né, Rafael? Mental. O que a gente assiste, não é o que a gente come pela boca, é o que a gente come por aqui também, né? Tudo isso, incluindo o autoconhecimento, né, que é a parte mais da sua espiritualidade, no qual você vai buscar entender suas emoções, os seus processos mentais, a sua personalidade, porque a gente está num mundo que é uma anomalia emocional, uma distorção, é um choque muito grande. O fato de termos a alma, as emoções, né, e todo esse conflito ideológico, de condicionamentos, de educação, de tudo que a gente é bombardeado, de traumas, de coisas, isso tudo gera um problema. Então a gente tem que fazer uma manutenção constante
do espírito, da psique, da mente, do emocional, do corpo. E, particularmente, o treinamento que eles passam, né, para que a gente possa gerar uma frequência mais alta, inclusive de compatibilidade de contato com eles no físico, você tem que estar numa frequência mais acelerada, ou seja, desintoxicado, não pode ter muita toxina no corpo, porque senão seu corpo não suporta a frequência de contato físico, porque a vibração é muito forte. Pode até dar curto-circuito no nosso corpo físico, né? E a nossa carga elétrica tem que estar mais alta, ou seja, fazer exercício. Quando você, por exemplo, sai de uma academia, joga futebol, faz natação, faz bicicleta, faz uma corrida, a sua vibração, a sua carga elétrica está mais acelerada. O seu campo, oxigênio dentro começa a mexer nas moléculas, sim, se oxigena mais, claro. De certa forma, você está virando mais luz do que matéria, quando você acelera, né? Por isso o exercício físico. Então, o fato de você manter sua frequência alta, né, não é você ter a mente acelerada, é você ter o pensamento rápido, raciocínio rápido, lucidez, clareza mental, equilíbrio emocional, eles falam, é o estado de graça, neutralidade, é conseguir se manter equilibrado diante das emoções, das oscilações emocionais. Tudo isso faz parte de um pacote que nós temos que trabalhar em nós. Não agir instintivamente, exatamente, né, Rafael? É o que passavam sempre para mim. Não haja com instinto. O instinto tem a ver com a mente. Exato. Você está fora disso. Você tem que enxergar o teu corpo, a sua mente, como se fosse você é um boneco, mas a sua essência coordenando isso. Você, né? Sair da primitividade, né? A gente tendo essa desidentificação da personalidade, conseguindo observar as suas ações, por quê? Eles disseram, toda ação tem uma consequência, todo pensamento é criador. Então existe a lei de causa e efeito. Eles dizem que, na verdade, nós somos responsáveis por tudo, né? Não tem nenhum Deus punindo ninguém, enfim. São as leis universais, né? Agora, o mais importante para gerar essa vibração, eles disseram algo assim de extrema importância, além da desintoxicação da carga elétrica, né, que é você estar mantendo a sua frequência alta, o equilíbrio emocional, e o consciencial, né, que é uma pessoa com nobreza baixa, não consegue também manter uma vibração dessa. O mais importante, acho que o que ninguém pensa, e a gente não tinha esse conhecimento, eles falaram sobre atividade cerebral, a frequência mental no cérebro. Eles disseram que os canais cerebrais, os hemisférios cerebrais e os canais cerebrais precisam estar sincronizados e acelerando as ondas cerebrais acima de 30 Hz, que a psicologia chama de estado gama. O estado de consciência beta é o estado de vigília, que vai até 14, 20, 25 Hz. Quando a gente está muito ativo, por exemplo, você está trabalhando, você está ligado, você está atento, você está com um pico de atividade cerebral muito alta, chegando quase a 30 Hz. Quando você está relaxando, você vai relaxar, vai dormir, você vai baixando, vai entrando em alfa. Vai meditar, por exemplo, você está entrando em alfa. Você pode até dormir, né? Se você entrar em estado teta, aí você relaxa, sono profundo. E delta, você está quase morrendo, né? Está quase em coma. Atividade cerebral zero, praticamente. E se parar a atividade cerebral, o que acontece? Você morre, você desencarna. O coração para, o cérebro para. Então, peraí, se eu baixar minha atividade cerebral, quer dizer que eu vou me desprendendo dessa dimensão e vou desencarnar. O que acontece se eu acelerar minha atividade cerebral? Tem até um filme aquele filme de uma loirinha, não sei se o nome agora. Uma mulher que vai aumentando a atividade cerebral dela, ela vai despertando habilidades paranormais. Lucy. Lucy. Que exemplifica um pouco disso, mas no final ela vira um negócio preto lá, acho que não tem nada a ver. Mas enfim, a questão é que... dela usar exatamente o cérebro dela o máximo que ela puder, e tem um professor no filme, é verdade. Exatamente. O que acontece? Eles disseram o seguinte, que a atividade cerebral deles é de 144 mil Hz. Coisa absurda. Por isso que eles falaram, vocês usam nem 10% do seu cérebro, porque vocês estão numa frequência mental muito baixa. Então, eles falaram, para vocês conseguirem conversar com a gente, tem que treinar, fazer aqueles exercícios mentais. Eles falaram, jogo da memória, aquelas coisas que você tem que usar o cérebro, raciocínio lógico, fazer quebra-cabeça, fazer
malabarismo, assim, porque você está trabalhando os dois hemisférios do cérebro, né? Tudo que você trabalha, andar de bicicleta, por exemplo, e nadar, você está trabalhando sempre os dois lados, tudo que trabalha motricidade. Trabalhar a outra mão, né? Eu brinco muito, eu Exatamente. falo sempre com a minha mulher, com as pessoas. Aliás, eu Isso. estava falando com meu filho exatamente hoje. Eu falei, nossa, eu estou usando muito a minha mão esquerda, eu estou usando muito a minha mão esquerda. Ambidestria. Exatamente isso. Exatamente. Você começa a trabalhar os dois hemisférios. Eles falaram que você começa a ativar o cérebro, a pineal, a pituitária começa a mexer e você começa a gerar um campo vibratório expandido. E é essa frequência mais alta, por exemplo, o Urandir já nasceu com um pico de mais de 100 Hz no cérebro. Por isso que ele consegue mexer objetos com a mente, quebrar o prato, entortar moeda, talheres, essas coisas. Por quê? Quanto maior a atividade cerebral, maior a influência da mente na matéria. Por isso que os paranormais têm essa atividade cerebral bem alta. Por isso que você viu aquele ser se manifestar na tua frente. Exato. Então, naquele dia, por exemplo, eu estava numa frequência muito acelerada. Tinha jogado futebol a tarde inteira, estava bem desintoxicado, estava assim, uma frequência bem alta de alegria, de coisa. Então, assim, eu estava vibrando muito alto. De repente, aconteceu. E foi uma manifestação, e eles até falam, olha, o nosso campo vibratório é muito forte. Se você não tiver com a sua frequência também mais acelerada, com o seu campo biomagnético, que é a aura, né, expandida, você pode até desmaiar se a gente chegar perto de você. Porque o choque vibratório é muito grande. A frequência é diferente, né? Então, é assim. Então, a gente faz treinamentos mentais, né? Existem exercícios que a gente tem que fazer para a gente trabalhar os dois lados do cérebro, tá? Isso é importantíssimo, tá, gente? E um plus, que aí já é uma condição que vai além do nosso alcance, né? Eles disseram, façam o básico, exercício, alimentação, equilíbrio, espiritualidade, treinamento mental, aumentar a frequência cerebral, ações positivas, ações para o bem, coração puro. Se vocês fizerem isso, aí nós vamos ajudar vocês com as nossas tecnologias, com banhos de luz, com ativações, aí coisas que eles trazem lá de outra dimensão para dar uma turbinada na gente. Os nossos corpos já estariam mais preparados para recebê-las, né? Então, parece meio lógico isso, né? Exato. Por exemplo, eu estou andando lá na mata, na trilha, de repente eles aparecem e jogam uma luz na gente. Você vê aquela luz vindo assim, ó, você recebe um banho de luz. Aí a gente pergunta, o que é isso? Vocês foram banhados com energia crística, transmutativa. Vocês receberam uma carga vibratória. Né? É impressionante, assim, como que... E assim, eles falaram, nós podemos ajudar vocês, porque tecnologia bioplasmática a gente consegue manipular a luz, porque eles já manipulam a tecnologia da luz, os fótons, né? A gente não. Então é isso que eles falaram, nós vamos ajudar vocês a chegar nessa frequência superior e não morrer mais um dia, né? Da hora, show. Gente, estamos para encerrar a nossa live aqui, que está maravilhosa, com o Rafa. Então, quem tiver perguntas aí finais, mande agora. Marcão também, tá bom? Então aproveite aí que estão para encerrar, hein? Marcão, se tiver alguma pergunta final também. Eu vi uma pergunta aqui que passou lá no início, a pessoa queria ver o Idibel, né? A imagem que nós tínhamos na época, que quando ele apareceu. Essa aqui foi a imagem que foi capturada pela câmera da Record, né? Na época, quando ele foi filmado, tá, gente? Só que ele estava com uma aparência muito semelhante com na qual ele aparecia na época lá para os Incas, para os Maias, para os povos aqui da América do Sul. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que ele confirmou para nós que também era dele na época, que fizeram referência a ele, tá? Muitos conhecem essa imagem, né? Lá Bolívia. na divisa Bolívia com Peru. Isso é Bolívia. Sim. Era ele, tá? Também. Era ele. É por isso que tem essa coisa em volta, né? Sempre Exato. essa coisa de pé. O rostinho meio quadrado, O rostinho meio quadrado, tal. Era ele, então. E o busto, tem um busto dele também ali. Uma das paredes que tem vários bustos. É que eu não tenho a imagem aqui agora, mas é bem interessante, tá? A gente está descobrindo várias coisas que tem relação, né? Com a presença. Inclusive, os Olmecas também fizeram esculturas dele no passado. Porque ele usa uma faixa. Os Olmecas antecedem, inclusive, os Maias e os
Os astecas. Ele usa uma faixa na cabeça. Sempre que ele aparecer, ele tá com uma faixa assim, tá? Porque os olmecas, os toltecas, os maias, os astecas, eles tinham contato direto com eles, tá? Então, assim, nada é por acaso, né? A gente vai pesquisando e vai encontrando essas evidências também. A gente vai juntando quebra-cabeça, né, Rafael? Eu encontrei aqui a imagem, ó. Deixa eu colocar para vocês um outro rosto dele aqui. Tá vendo a faixa? Sim. Ah, tá. Então, Sempre um rostinho largo, né? fizeram um busto dele na época lá para deixar registrado para as futuras gerações, né? E eu posso dizer que é isso mesmo. Eu vi uma das aparências dele, ele estava com essa grande faixa na testa, assim. Eles têm um local que exatamente eles ficam, que tem a ver com essa nossa, veja a pergunta aqui, ó. Tem alguma coisa a ver com a nossa, com o que a gente vê fisicamente, o cosmo, ou é uma coisa de uma outra dimensão, onde eles se manifestam nessa dimensão, nesse cosmo visível e palpável? Na verdade, não existe, para eles, em outras dimensões, é difícil mensurar tempo e espaço como nós mensuramos aqui. Para nós, tempo e espaço na terceira dimensão, né? Eles disseram que é muito difícil explicar para nós, que estamos aqui, como seria o tempo e o espaço. Na verdade, não existe tempo e espaço lá, é uma outra realidade, que vai além do tempo e do espaço. Então, um lugar que eles estejam, ou de onde eles vieram, sim, eles só chegaram a explicar para nós que são frequências universais que se diferem por vibrações e dimensões. Eles frequenciam para estar naquelas frequências. Eu quero estar ali, estou naquela frequência, estou naquele presente, estou naquele outro presente, estou naquela outra frequência. Exatamente. Okay? Mas faz sentido. Mas eles disseram também o seguinte, que quando eles estão aqui, já interagindo da quarta dimensão para a terceira dimensão, aí tem lugar. Então, por exemplo, tem as naves, tem os veículos voadores que eles usam. Nesse jogo eles vão nessas leis aqui, eles obedecem essas leis para entrar no jogo. Eles têm que obedecer essas leis, mesmo assim eles têm condições de extrapolar nas leis universais, eles podem realizar alguns fenômenos, vamos dizer assim, que... Para nós, né? Fenômenos para nós. Né? Que não entendemos, então vira fenômeno, ok. Por exemplo, teletransporte, bilocação. Como eu já presenciei a bilocação dele, falando com a gente num ponto e falando com outro grupo, mesmo ser falando ao mesmo tempo, com dois grupos. E teletransporte, isso eu já presenciei várias vezes, o teletransporte, né? E entre outras frequências. Agora, eles disseram que na quarta dimensão, existem na Terra aqui, tá? Na frequência da quarta dimensão, mesmo aqui na Terra, não é o plano espiritual, é na quarta dimensão, nível dimensional físico, que a gente pode, inclusive, acessar fisicamente essa realidade. Existem bases intraterrenas e intramarinhas. O que são essas bases? São cidades, tá? São localizações que eles ficam também aqui. Mas não é físico na 3D. Você vai entrar na caverna, não vai achar nada. Não vai achar nada. Você vai mergulhar lá no oceano, você não vai ver nada. Mas, numa vibração, uma realidade paralela, na quarta dimensão, existe. Por isso que falam de várias cidades intraterrenas, essas coisas, né? E lá na região de Dáquila, tem uma das bases chamada Casalque, uma das cidades intraterrenas. Então, assim, é bem incrível isso. E localização, eles disseram, quando estamos na Terra, ficamos nessas bases intraterrenas, muitas vezes, ou no que eles chamam biosatélite, que é uma base deles que fica aqui em cima da Terra, né? E a nave-mãe, as naves que eles também utilizam, ficam aqui. Então, eles têm as suas naves estacionárias, né? Em realidades dimensional. E, às vezes, essas naves também se materializam em forma de luz. Por isso que a gente vê essas naves no céu aí, passando todas as noites, né? É o seguinte, em sua jornada por Dáquila, qual a maior lição que você aprendeu sobre a humanidade e seu lugar no universo? E qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que buscam um significado? O maior aprendizado que eu tive é que nós estamos aqui para aprender a viver como um só ser, que nós somos um só.
divididos, né? Entre pessoas, entre bairros, cidades, famílias, grupos, etnias, raças, credos. Então, esse mundo, o maior desafio nosso é conquistar a unificação, a consciência da unidade, de que, na verdade, somos todos parte da mesma criação, apesar das diferenças, enfim. Todos estamos caminhando para chegar nessa frequência universal. E aqui é o grande aprendizado, a grande experiência, através das emoções, através dessas experiências ameaçadoras que vivemos aqui, né, que nos motivam sempre ao egoísmo, no fim, vai nos conduzir a uma consciência de unidade, de plenitude, que é a lei do amor, né, passada por Cristo no passado. Então, essa é a base do ensinamento deles, do que eles esperam, né, e buscam aqui, com certeza. Show. Marquês, tem considerações finais aí pro Rafa? Manda aí. Nossa, agradeço, foi muito bom esse bate-papo hoje, fazia tempo que eu não tinha essas trocas, né, muito bom, aprendizado, né, eu sempre falo, a gente tem que trocar mesmo, porque quando você troca, aí junta mais pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai montando pro despertar, né, Rafael, né, Semente, enfim. Cara, eu só tenho a agradecer estar aqui hoje, né, nada por acaso mesmo, tá tudo certo, não era nem pra, bom, enfim, não é pra estar aqui, mas enfim, tô aqui. E, cara, eu só tenho a agradecer. Muito bom, hein, Rafael? Continua um trabalho bacana, o trabalho de vocês. E, cara, e prospere em cima disso, né? E vamos ver se a gente consegue. Eu só tenho uma pergunta que é uma brincadeira que eu faço com os meus filhos, né? Isso é uma piadinha interna. Quem que teve a ideia de vir para cá, né? Mas beleza, já que estamos aqui, né, Rafael? Já que estamos aqui, porque queria pegar esse cara e puxar o olhar dele, porque alguém me convenceu. Mas beleza, estamos aqui, já que estamos aqui, vamos fazer, né? Pelo menos fazer o que a gente pode fazer por nós primeiro, porque fazendo por nós é Jesus, né? Eu acho assim. As pessoas falam muito no nome de Jesus, né? As pessoas colocam Jesus na camiseta, saem falando de Jesus, mas ninguém imita o mestre. O que nós temos minimamente para fazer aqui é imitar o mestre, que deixou duas coisas aí: não faz pro outro o que você não quer para você e não julga. Se fizéssemos isso, aliás, né, Rafael, é tão simples, cara, que fica complicado, né? Se fizéssemos só isso, já estaria muito bom, né? Enfim, e Exatamente. as considerações finais são essas, assim, gente, cuidem realmente do físico, é difícil, não é fácil, nada que é fácil, que é o que o Rafael falou, né, para aumentar a frequência. Teve até uma pergunta de uma pessoa que estava aqui, de uma moça, se não me engano, de como é que faz para aumentar a frequência. É cuidar do corpo mesmo, ainda, aliás, ele deu mais um toque que é legal, essa questão do treino mental, é bom para a gente aumentar a frequência. Pratiquem esporte, né? Eu tenho 62 anos e voltei a jogar futebol de salão com o pessoal aqui do condomínio. Não sou nenhuma coisa excepcional, de exceção, mas tem que cuidar do corpo, sim. Boa noite, gente. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Bom, eu agradeço também esse momento de bate-papo, né? Foi muito rico aprender também muitas experiências, né, com vocês aí, e que a gente possa estar somando sempre juntos, né? Fica o convite também para vocês conhecerem Dáquila, conhecerem o grupo, né? E que a gente possa sempre oferecendo para as pessoas momentos como esse, de trocas, de experiências, de informações, de insights, né? Para que a gente possa cada vez mais sair dessa condição que nos encontramos, né? E possamos fazer alguma coisa para mudar esse cenário mundial. Mesmo que pareça difícil, né? Ou até impossível, acredito que nós estamos num momento muito especial. Eu posso afirmar para vocês isso. Nada está perdido, não. Tá? Tudo aquilo que a gente estava esperando está acontecendo e vai acontecer. Talvez não da forma como o misticismo e as religiões esperam, né? Uma coisa muito romantizada, assim, mas a coisa vai ser bem concreta e com muito pé no chão e muito próximo da realidade das nossas vidas, tá? Então, nada muito, assim, fantasioso, não. Então, vamos nos preparar, porque está chegando o momento. Muitos vão acessar essas lives aqui no futuro, vão lembrar dessas histórias, vai entrar para a história isso aqui, porque a gente está semeando aqui algumas coisas que vão realmente ficar para posteridade, tá?
Então eu agradeço Semente, agradeço Marcos aí pela oportunidade. Tá? Estamos à disposição. Obrigado, pessoal, que está assistindo aí. E até breve, né? Um próximo encontro. Show, show. Vou pedir para vocês fazerem 5 minutinhos nos bastidores aí. Vou encerrar e vou lá. Como sempre, não tchau, tá bom? É nóis.